o que já foi o maior estádio do norte do país, aquele caldeirão raiz, onde os adversários sofrem com a pressão da torcida. Hoje vamos falar desse estádio da Casa do Remo, o Estádio Baenão. Fala meu povo, chegando para falar do Baenão, estádio que pertence ao Clube do Remo de Belém do Pará, que joga hoje a Série C do Campeonato Brasileiro. Antes, se não for inscrito, já se inscreve aqui no canal, também não esquece o like e agora se puder, deixa um valeu demais, se torne também membro aqui do canal que você vai ajudar demais aqui o seu criador de conteúdo. Agora bora deixar de conversa e vamos conhecer juntos a história do estádio Baenão, o Antônio Baena, em Belém do Pará. Solta a vinheta. – 15 de agosto de 1917, data que marcava o aniversário de 6 anos de reorganização, o Clube do Remo inaugurou seu campo de futebol, sendo, portanto, o estádio de propriedade particular mais antigo do norte do país. Na sua inauguração, o estádio tinha apenas uma arquibancada que comportava ali cerca de 2.500 pessoas. O jogo inaugural foi entre Reserva Naval e a seleção da Liga Paraense de Futebol. A partir daí, o estádio passou a receber os principais jogos do futebol paraense, principalmente os jogos do Clube do Remo, que jogou pela primeira vez no local contra a equipe do Panther. Já em 1935, o Clube do Remo reestruturou seu estádio com arquibancadas maiores. Para comemorar a reinauguração de Antônio Baena, o Remo convidou seu grande rival, a equipe do Paysandu, o Papão da Curuzu, para um jogo amistoso ali, colocando frente a frente as duas maiores equipes da cidade. No dia 26 de maio de 35, rolou essa partida e o Remo venceu por 5-4, reinaugurando seu estádio. Já em 1962, o estádio ganha vestiários com túneis para duas equipes e árbitros, novas arquibancadas, gramado novo e um alambrado mais reforçado. A inauguração do novo Baenão aconteceu em uma partida do Clube do Remo diante da equipe do Ceará Sporting Clube e tivemos um empate por 1-1, marcando mais uma reinauguração do Baenão. Já em 1965, o estádio recebe um jogo histórico, um amistoso entre a equipe da casa, o Clube do Remo, e o todo-poderoso Santos do Rei Pelé, onde tivemos o sensacional time alvinegro em campo, Santos que tinha em seu elenco, além de Pelé, também Coutinho e Pepe. Ao fim do jogo, tivemos uma vitória santista por 9-4, com nada mais nada menos que 5 gols do Rei, que entrou em campo com a camisa do Clube do Remo, mas na hora do jogo não teve cortesia para os donos da casa não. Já em 1961, foi a vez do Remo enfrentar o Benfica de Portugal. No local, tivemos um empate por 1-1, o confronto entre a equipe azul e a equipe portuguesa. Depois, nos anos 70, o estádio alcançou uma capacidade de público que superava 20 mil torcedores. O Baenão era o único estádio paraense capaz de sediar jogos pela primeira divisão do Campeonato Brasileiro de Futebol até a inauguração do Mangueirão, que foi em 1978, Mangueirão que também tem vídeo aqui no canal contando a sua história, chegando o Baenão na década a receber públicos de quase 30 mil torcedores. O estádio foi o palco de grandes vitórias e grandes campanhas da equipe do Clube do Remo em torneios importantes naquela época, como o Torneio Norte e Nordeste, que aconteceu ali entre o fim da década de 60 e o início da década de 70, além de ter sido palcos de inúmeros títulos estaduais e casa de campanhas de destaque do time azulino em competições nacionais como o Campeonato Brasileiro de Futebol e também a Copa do Brasil. Com o advento do Mangueirão, no ano de 1978, o Remo passou a intercalar o seu mando de campo entre os dois estádios, mas sempre dando prioridade para jogar na sua própria casa, se caracterizava pelo fato do torcedor fazer uma enorme pressão contra o time adversário, já que as arquibancadas são ali coladas ao campo, aquele verdadeiro caldeirão. Nos últimos anos, o estádio acabou se deteriorando e em 2014 acabou ficando sem condições de receber jogos e com isso o Remo passou a jogar exclusivamente no Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão. O clube então apresentou um projeto para reformar o estádio e entregar a praça esportiva com condições de receber os jogos da equipe.
O projeto para o estádio constava com a troca do gramado, a substituição do novo alambrado por placas de acrílico, que já é muito usada no Brasil, novo sistema de iluminação melhor e mais potente e a construção de uma nova ala de camarotes. Porém, apenas os 2 primeiros itens foram cumpridos. No ano seguinte, a área onde ficavam as cadeiras VIPs do estádio, onde seriam construídos os camarotes, até chegou a ser demolida, bem como o sistema de iluminação desinstalado. Mas não passou disso aí. Após a troca de mandato na presidência do Remo, as obras foram paralisadas e então a torcida cria o projeto O Retorno do Rei ao Baenão, para que pudessem os próprios torcedores fazer essa reforma e com isso o estádio pudesse voltar a receber partidas oficiais da equipe do Remo. Mesmo com tantas dificuldades, todo o empenho foi recompensado e depois de 5 anos sem receber jogos, o Baenão foi enfim reaberto para jogos oficiais, cumprindo todas as exigências impostas pela Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, e com uma capacidade para receber 13.792 torcedores. O reencontro com a torcida ocorreu em 13 de julho de 2019, quando o clube do Remo empatou em 2-2 com a equipe do Luverdense do interior do Mato Grosso, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro da Série C daquele ano, com uma grande festa da sua torcida do Fenômeno Azul, que lotou todas as dependências do estádio Baenão para comemorar a volta do clube do Remo à sua verdadeira casa, a Antônio Baena. A partir daí, a equipe azul vem jogando a maioria dos seus jogos em casa e levando apenas jogos com maior apelo de público para o Estádio Olímpico do Pará. Já se tratando de recorde de público, o recorde do Baenão aconteceu no ano de 1978 em um clássico Repá, jogo que colocou frente a frente as 2 principais equipes de futebol do Pará e foi válido pelo Campeonato Brasileiro da Série A daquele ano, quando 33.487 pessoas estiveram no estádio para ver a goleada da equipe da casa, o Remo, sobre o seu grande rival Paysandu por nada mais nada menos que 5-2, pintou 5 no Baenão. O estádio hoje conta com 2 grandes arquibancadas atrás dos 2 gols, uma espécie ali de 2 tobogãs. E nas áreas centrais, conta de um lado com as cabines de rádio e arquibancadas de concreto e cobertas, e do outro lado tivemos arquibancadas demolidas e foi montado no local um espaço provisório até que seja construído um novo espaço definitivo e que possa receber novamente a torcida confortavelmente com arquibancadas de concreto. Hoje temos ali uma estrutura improvisada. Hoje o Baenão recebe a maioria dos jogos do clube do Remo, que está disputando no momento o Campeonato Brasileiro da Série C de 2024, estádio que tem capacidade para pouco mais de 13 mil torcedores. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se não for inscrito já se inscreve no canal e já deixa aí nos comentários qual estádio você quer conhecer a história aqui. Ativa o sininho para não perder nada, já segue também o nosso trabalho nas outras redes sociais. Se puder, deixa um valeu demais, se puder também se torne membro aqui do canal e ajude a gente a escolher os estádios que terão suas histórias contadas aqui. Segue o nosso trabalho nas outras redes sociais, um abraço e até a próxima.